Revisão de matemática, perímetro, área e volume. Olha só, perímetro é a soma de todos os lados da figura. Olha só aqui a base, 50 mais 30 mais 50 mais 30. Então, ó, 50 daqui da base, mais 30 aqui da lateral, mais 50 aqui de cima, mais 30 dessa outra lateral. Então, o perímetro é 160. O perímetro é a soma de todos os lados da figura. Depois nós temos aqui a área de quadrado e retângulo, é base vezes altura. No caso desse retângulo aqui, temos a base, que é 50, e a altura, que é 30. Então, 50 vezes 30, 1.500. A área do triângulo, olha só aqui, base, a base é 10, e a altura do triângulo onde fica, não confunda com a lateral do triângulo. Às vezes ele pode sim coincidir, mas outras vezes ele pode não coincidir com o valor da lateral. A altura do triângulo é essa linha aqui. Então, base 10 vezes 5, 50, dividido por 2, 25. Tem que decorar essas fórmulas e esse jeito de calcular. Para calcular uma área tirando outra área, ou seja, se eu quiser só essa área azul aqui, eu vou ter que calcular todo o retângulo e tirar esse triângulo. Então, a área de azul, para eu achar essa área, eu vou ter que achar a área do retângulo, isso tudo aqui, e depois tirar a área do triângulo. Ainda aqui, para achar a área de um cubo paralelepípedo, olha só, o cubo paralelepípedo eles têm 6 lados, olha só, aqui atrás, em cima, lateral, lateral, frente e embaixo. Então eu tenho em cima e embaixo, eu tenho as laterais que são 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenho 6 faces que são um quadrado, já que nesse caso aqui é um cubo. Então eu acho a área de um deles, base vezes altura, já que o quadrado tem todos os lados iguais. Então a base é 5 e a altura vai ser 5, 25. E depois eu multiplico pelas faces que ele tem, que são 6. Então 6 vezes 25, 150. Para achar o volume, base, altura e largura. Novamente, como é um cubo, todos os lados vão ser iguais, então aqui embaixo é 5, lateral é 5 e a largura também vai ser 5. Então 5 vezes 5 vezes 5, 125. Aqui algumas medidas que a gente precisa ter decorado na cabeça. 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 quilate, 0,2 gramas. 1 tonelada, 1000 quilos. 1 arroba, 15 gramas. Cai muito em prova isso aí. Tem que ter decorado essas coisas aqui. Como se calcular um perímetro, como se calcula as áreas, como se calcula o volume. Tem que decorar essas fórmulas. Vamos para algumas resoluções aqui. Como punição, o professor de educação física mandou o aluno dar 10 voltas ao redor da quadra. Quantos quilômetros o aluno irá percorrer? Então o aluno vai começar por aqui, percorrer 40 metros, que é a medida lateral da quadra. Depois ele vai percorrer 20 metros, que é a medida do fundo da quadra. Aí ele vai percorrer mais 40, 20, 40, 20, 40, 20. Ou seja, ele vai percorrer o perímetro da quadra 10 vezes. Para acharmos o perímetro da quadra, a gente vai ter que pegar 40 mais 20 dessa lateral, mais 40 dessa outra lateral, mais 20 dessa outra lateral, ou seja, a soma dos lados da figura. E como ele vai fazer 10 vezes isso, para a gente achar quanto total ele vai percorrer, 10 vezes o 120 dá 1.200 metros. E como a gente viu lá atrás, a gente vai ter que saber transformar uma coisa em outra. Então, transformando 1.200 metros em quilômetros é 1.200 dividido por 1.000. Se fosse ao contrário, transformar quilômetros em metros seria multiplicado por 1.000, vai dar 1,2 quilômetros. É essa a distância que o aluno vai percorrer. Então, é a soma de todos os lados, como ele vai dar 10 voltas, multiplicado por 10. Uma reforma, uma família vai instalar um bar. E eles, temendo que a sala fique pequena, pediram para o engenheiro calcular a área restante. Qual o valor achado pelo engenheiro? Então, olha só, 5 metros no total a sala tinha por 3. E o bar que eles vão fazer vai ser 1 metro por 3. Já dissemos que para você achar uma área que
e você vai ter que excluir outra, você acha a área maior e diminui pela área menor. Então a área da sala, antes deles construírem o bar, vai ser 5 vezes 3, 5, que é o total, vezes 3, 15 metros quadrados. A área do bar que eles querem fazer é 1 por 3, então 1 vezes 3, 3 metros quadrados. Para saber essa área azul, a gente vai pegar a área total e diminuir a areazinha do bar. Ou seja, o volume anterior dela, que era 15, menos o que eu vou diminuir, que é a área do bar, que são 3. Então ele vai ficar com 12 metros quadrados. A área de um quadrado é 49 metros quadrados. Quanto ele mede de lado? Lembrando que um quadrado todos os lados são iguais, então tanto a base como a altura é o mesmo valor. Então vai estarmos aqui, ó, a área do quadrado vai ser igual a lado por 2. A característica do quadrado é ter todos os lados iguais. A área do quadrado, base vezes altura, no caso base é igual a altura, que é a medida do lado. Então esse aqui é igual a esse daqui. Então a área do quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. Que número multiplicado por ele mesmo dá 49? Se nós lembrarmos da tabuada, a gente vai lembrar que é 7. 7 vezes 7, 49. Uma questão praticamente dada aqui da tabuada. Se fosse 25, 5 vezes 5 é que vai dar o valor, então o lado do quadrado seria 5. Se fosse 81, 9 vezes 9 é que dá 81. Então, se ele der a área, eu preciso descobrir que número multiplicado por ele mesmo vai dar aquilo ali, para eu saber qual é a lateral. Um celeiro de 40 metros de base, 10 metros de altura e 20 metros de largura. A capacidade de volume em litros, a capacidade de volume é igual tanto em litros como em quilos. Sendo assim, quantos quilos de grão esse celeiro suporta? Vamos lá. Tá aqui o desenhozinho, ó. 40 de base, 10 de altura e 20 de largura. 40 de base, 10 de altura e 20 de largura. Então é base, altura vezes largura. Base 40, altura 10, largura 20. 40 vezes 10 vezes 20, 8.000 metros cúbicos. Agora a gente vai ter que transformar isso em litros. 1 metro cúbico vai ser igual a 1.000 litros. Então, 8.000 metros cúbicos vai ser 8.000 vezes 1.000 igual a 8 milhões de litros. Como a capacidade em litros, está aqui no próprio exercício, a capacidade de volume é igual em litros ou em quilos. Como a capacidade em litros e em quilos é igual, então o celeiro suporta 8 milhões de quilos em grãos. Então a gente tem que ter aquela memóriazinha para decorar que o volume é base, altura e largura. Não interessa se é do cubo, não interessa se é do paralelepípedo. E que a gente tem que saber essas transformações de metros cúbicos para litros, para a gente saber resolver essas questões. Uma família compra um aquário cúbico com 30 centímetros de lado, ou seja, se ele é um cubo, todos os lados dele são iguais. Então aqui embaixo é 30, a altura é 30, a largura é 30. Para eu encher isso aqui de água, quanto de água eu vou precisar? Então ele quer saber disso, quanta água cabe nesse aquário. Então, o cubo tem todos os lados iguais, base, altura e largura. Logo, a altura dele é 30, a base dele é 30, a largura dele é 30. A fórmula para calcular o volume de um cubo é base vezes altura vezes largura, ou o lado dele elevado ao cubo. No caso, vai ser 30, base, vezes a altura, que é 30, vezes a largura, que também é 30. 30 vezes 30 vezes 30. O volume do cubo, 30 vezes 30 vezes 30, 27.000 centímetros cúbicos. Lembrando lá que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, para transformar de centímetro cúbico para decímetro, basta dividir por 1.000. Por que por 1.000, professor? Já que decímetro para centímetro é 10. Exatamente porque está aqui elevado a 3. Lembra que é decímetro cúbico e centímetro cúbico. Se fosse decímetro e centímetro, era só por 10. Se fosse decímetro ao quadrado e centímetro ao quadrado, 100.
Tá certo? Logo, 27.000 dividido por 1.000 vai dar 27 litros. São necessários 27 litros para encher esse cubo. Terminamos essa revisãozinha. É mais ou menos isso que vai cair na prova. Lembrando bem que precisamos saber o que é perímetro, a soma de todos os lados, que a área é base vezes altura, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, a altura do triângulo é essa linhazinha aqui, que pode coincidir ou não com o lado. A base é isso aqui e divide por 2. Para calcular uma área que tenha uma outra área por dentro dela, eu calculo a maior e subtraio a menor. Cubo ou paralelo formado por 6 quadrados, eu acho uma área, ou 6 quadrados não, por 6 lados, né? No caso do cubo são 5 por 6 quadrados, eu acho uma área e multiplico por 6. Então base vezes altura, depois multiplico por 6. O volume é sempre base, altura e largura. Saber disso aqui, metro cúbico, decímetro cúbico, quilate, tonelada e arroba. As questões muito provavelmente vão ser desse tipo, de você calcular o perímetro por mais de uma vez, é só multiplicar pelo número de voltas que ele deu. Vai ser algo assim, de tirar uma área do menor de uma área maior. Então nós temos aqui isso, vai ser saber o inverso, né? Ele já vai dar a área para você calcular quanto é o lado. Também vai ser esse tipo de coisa aqui, calcular o volume e você acabar transformando de litro para uma outra coisa, ou de metro para litro, e aí sim você vai concluir sua questão. Novamente aqui, o aquário, ele dá o lado, dá o outro e quer saber quantos litros, então você vai acabar achando em centímetros cúbicos e vai ter que transformar em decímetro cúbico, que a proporção é de 1 para 1. Revisa, memoriza e boa sorte nas provas.